texto da palavra de Deus, lido agora há pouco, é aquilo que o apóstolo João, da parte de Deus, fala aos crentes que viviam na grande, na importante cidade de Éfeso. Éfeso, irmãos, foi uma das mais destacáveis igrejas da antiguidade. Assim como aquela cidade, uma cidade muitíssimo importante do ponto de vista demográfico, mas também econômico e político. Aquela cidade também atraía turistas religiosos. Era uma cidade permeada por templos erguidos para a honra a muitos deuses. Alguns dos templos que estavam em Éfeso eram visitados por multidões ano a ano. João está conversando com aqueles crentes e dizendo da parte de Deus que eles deveriam notar que, muito embora para os efésios fosse comum conviver com a idolatria e até prezar a idolatria que trazia tantos dividendos econômicos àquela cidade, aos olhos de Deus não é aceitável, para o homem não é bom, portanto todo crente deve vigiar, deve viver atento para não envolver-se com a idolatria. É um chamado, portanto, com amor, mas com firmeza, para que os crentes não se envolvam com aquilo que o mundo mal tolera, que é a idolatria. A palavra ídolo no Novo Testamento, irmãos, é eidolon. O Novo Testamento foi escrito em grego, então em grego, eidolon é uma imagem de Deus. É aquilo que, de modo limitado, quer representar o Deus ilimitado. Portanto, o ídolo é sempre um falso Deus. Como o homem é um ser adorador, ainda que ele não queira admitir isso, mas ele tem duas opções. Ou ele adorará o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, ou ele adorará um ídolo. E talvez você diga, pastor, mas precisamos ser honestos porque há pessoas que são, na confissão e na prática, ateus. Eles dizem que não creem em Deus e eles vivem assim. Eles não buscam a Deus, eles não se importam com a futura prestação de contas a Deus. Mas, meu irmão, todo ateu é também um idólatra, porque o ser humano é um adorador por natureza. Você desejará servir um ídolo se você não vier a servir a Deus. E talvez você diga, pastor, sejamos mais honestos. Nem todas as pessoas que não andam nos caminhos do Senhor têm para si um ídolo de madeira, de gesso, de metal. Um ídolo não necessariamente, irmãos, é uma imagem, por exemplo, de escultura. Um ídolo pode ser uma ideologia, uma pessoa que crê como um religioso crê numa ideologia, aconteça o que acontecer. Um ídolo pode ser, meus irmãos, uma outra pessoa, tê-lo como o seu líder moral, intelectual. Um ídolo pode ser a própria pessoa. Você ama tanto a si mesmo e é tão devoto a si mesmo que tudo faz ou deixa de fazer por devoção a si, por amor a si mesmo. Você que é crente em Jesus, não descuide, porque vivemos num país em que é tão comum em sua história a existência do culto aos ídolos, que chamamos de imagens de escultura. Não perca, meu irmão, de vista a orientação da palavra de Deus. Estejam vigilantes, porque nós seremos tentados a nos envolvermos com a idolatria. Nosso irmão Westcott diz que um ídolo é qualquer coisa que ocupa o lugar que é de Deus. Sim, uma pessoa por quem você é apaixonado, porque você é apaixonada, pode se tornar um ídolo, na medida em que você serve cegamente aquela pessoa e é capaz de esfriar no relacionamento com Deus por conta daquela pessoa. Um emprego, um bem, uma condição social. Você será tentado, meu irmão, a se tornar um idólatra. Se não fosse assim,
João não estaria escrevendo a uma igreja, falando a crentes. E esta é uma carta universal, inicialmente direcionada a Éfeso, mas também compartilhada com toda a cristandade, inclusive a nós. A palavra de Deus não se engana. Se aqui João com amor diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos, e com firmeza ele diz: evitem, afastem-se, fujam dos ídolos, é porque, meu irmão, ainda que você se espante com isso, é preciso que você saiba que você será tentado a se envolver com a idolatria. Volto a dizer, a idolatria não necessariamente é uma imagem de escultura. Tudo aquilo que quer ocupar o lugar que é de Deus, aquilo que é prioridade em sua vida, aquilo que ocupa o seu pensamento quando você acorda, aquilo que te faz querer desistir de viver se você não tem, toma o lugar de Deus, então é um ídolo. O que a palavra de Deus quer dizer ao nos chamar a esse afastamento da idolatria, é que a idolatria é uma manifestação da pecaminosidade do homem. Esse mundo caído porque afastou-se do Senhor, esse mundo em trevas porque vive no pecado indiscriminadamente, ama a idolatria. Se esse mundo é idólatra, você que teme a Deus não deve amar o mundo perdido. No verso 19, João diz: meus irmãos, o mundo vive segundo a vontade do maligno, mas nós não somos do maligno, nós somos de Deus. Se somos de Deus, nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Nós somos o povo de Deus, e porque sabemos que este mundo mau não se importa com a vontade de Deus, não é correto amarmos este mundo. Vejam aí, 1 de João, no capítulo 2, versículos 15 a 17. Essa mesma carta, voltando algumas páginas, o alerta é: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Eu quero interromper a leitura bíblica só para fazer uma nota. João 3,16 diz que Deus amou o mundo, o cosmos. Deus amou a sua criação. Então note que o que está sendo dito aí no texto bíblico é: não ame o mundo com as coisas que o mundo tem feito. O que Deus fez, segundo João 3,16? Amou o mundo não porque o Senhor quis adequar-se ao mundo, não porque o Senhor aprovou o mundo, mas porque o Senhor quis redimir, resgatar o mundo do seu pecado e livrá-lo do perecimento, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a palavra de Deus diz que o mundo, porque está divorciado de Deus, sob a ira de Deus, caminha para perecer, caminha para a perdição eterna. Deus amou o mundo, não porque quis aprová-lo, mas porque quis redimi-lo e transformá-lo. Então, voltando ao texto bíblico, João é muito claro quando diz: não ame as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo com as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, traduza isso como paixão, como vontade arrebatadora. A concupiscência da carne, aquilo que a carne te pede para fazer. A concupiscência dos olhos, aquilo que seus olhos desejam, ainda que a palavra de Deus diga que não deve ser desejado. E a soberba da vida, o orgulho, a prepotência, não procede do Pai. Tudo isso que há no mundo não procede do Pai. Isso procede do mundo. Ora, cuidado você que ama o mundo, porque o mundo passa, bem como a sua concupiscência, as suas paixões. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O povo de Deus sabe que amar esse mundo é amar os seus valores que o Senhor reprova, é amar o estilo de vida que Deus não aprova, o que inclui a idolatria. Em Colossenses capítulo 3, nos versos 5 a 7, a palavra do Senhor diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, paixão da carne, concupiscência da carne, prostituição. E aí, do modo geral, vamos dizer, prostituição é inaceitável, é um absurdo, é pecado, e é mesmo. Impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza. Aí vamos dizer, de fato, alguém que ama dinheiro, alguém que
quer cada vez mais acumular bens e serve aos bens, está pecando contra Deus. E a palavra de Deus diz: avareza é idolatria. O que é idolatria, irmãos? Idolatria é servir a algo ou a alguém. Um avarento é alguém que serve um Deus chamado Mamon, o Deus pagão das riquezas. Por estas coisas, incluindo a idolatria, irmãos, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivias nelas. Todos nós, irmãos, éramos idólatras, porque o homem precisa de um propósito para viver. O homem precisa abraçar uma causa que lhe dê sentido no viver. O homem precisa entregar o seu coração a algo ou a alguém. Quando não é a Deus, será a outrem, será alguma coisa. Portanto, eu afirmo pela palavra de Deus que o homem que não adora a Deus é um idólatra. Deus amou o mundo, meus irmãos, mas Deus amou o mundo para transformá-lo e não para aprová-lo. Portanto, não ame esse mundo perdido. Você não é capaz de salvá-lo. Cristo, a quem você prega, é poderoso para salvá-lo. Ame a verdade de Deus. Volte agora para 1 de João 5 e no verso 20, depois que João diz: sabemos que somos de Deus, nós não mais amamos o maligno e a sua vontade que prevalece no mundo. Então João diz: nós sabemos mais. Nós não vivemos mais na ignorância daquela religiosidade cujo homem está no centro, cujo centro é o homem, que nós admitíamos antes. Nós também sabemos que o Filho de Deus já veio. Deus já nos deu entendimento para reconhecermos o verdadeiro e não mais nos dobrarmos diante de falsos deuses. E estamos no verdadeiro, não apenas conhecemos, mas desde que nele cremos, nós recebemos o seu Espírito e nele estamos, em seu Filho Jesus Cristo. E aqui cabalmente João encerra dizendo: este Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não há muito o que negociar. Ou você crê ou você descrê nessa máxima. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Irmãos, devemos então amar a verdade. Nós já conhecemos o plano de Deus para esse mundo. O plano amoroso de Deus é porque o homem está perdido no pecado. Ele enviou a si mesmo, o Deus Filho, para resgatar pecadores por meio do seu sacrifício, que substituiu o homem perdido na cruz, a cruz da punição de pecados. Deus cumpriu a sua própria justiça. Ele aceitou a punição que era dos pecadores, para que esses fossem justificados diante do Deus Santo. Então, se nós temos Cristo, nós precisamos amar a Cristo, que é a verdade. Ele venceu esse mundo idólatra e nos torna herdeiros dessa verdade. Ele é a nossa verdade. A idolatria, meus irmãos, tem difícil convivência com a declaração bíblica de que Deus é Espírito. A idolatria é sempre pobre de visão espiritual. É sempre pobre de espírito, não concebe um Deus que de tão grande não cabe numa imagem de gesso, de madeira, de metal. A idolatria, meus irmãos, quer coisificar Deus, mas o relacionamento com Deus Criador, com Deus excelso, o Deus eterno se dá pela fé, e a fé, segundo Hebreus capítulo 11, versículo 1, é a certeza das coisas que se esperam. Veja o que diz Hebreus 11, 1, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A idolatria tem difícil convivência com o Deus verdadeiro, que é Espírito, que nós não vemos, que nós não pegamos, que nós não domesticamos, porque então ele não seria Deus. Se nós tivéssemos domínio sobre Deus, a ponto de colocá-lo no congelador, a ponto de dar comida, acender vela ou apagar vela para ele, nós seríamos senhores e não servos. O Deus eterno, meus irmãos, é Espírito, porque nós jamais domesticaremos o Deus eterno. Fé é crer naquilo que não vemos. E quem disse a você que vê é tudo? Essa igreja mantém um ministério que lida com surdos. Eles não ouvem a nossa voz, mas eles ouvem aquilo que as mãos sinalizam. Existe uma linda publicação da Sociedade Bíblica do Brasil, da qual esta igreja é parceira. Nós já editamos uma Bíblia em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil, que é a Bíblia em Braille.
Um cego que pode ver a palavra de Deus lendo com os dedos. Quem disse a você que ver é tudo, que ouvir é tudo, que pegar é tudo? Deus não é tão pequeno assim. Nos relacionamos com Ele pela fé, ao passo que na idolatria não. Na idolatria é necessário ouvir, pegar, ver. Veja 1 Coríntios capítulo 8, a partir do versículo 4, quando da parte de Deus Paulo diz, em 1 Coríntios 8, versículo 4 até o verso 6. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer do céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós os servos de Deus, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Até aí, meus irmãos, o que a palavra de Deus diz é: existe um Deus criador dos céus e da terra, e existem os ídolos que foram pelo homem criados, mas a Bíblia diz: o ídolo de si mesmo nada é no mundo. Cristo, e não os ídolos, os deuses falsos, concede vida eterna. E aqui João diz: olha, os ídolos são tão pequenos que eles vivem em torno daquilo que vocês acham importante. Olhem bem, irmãos, o culto idólatra, do que é que ele trata? Ele trata da sua necessidade de hoje. E eu não quero dizer que a sua necessidade hoje não é importante, mas Deus é eterno. Ele vê a sua vida, inclusive, amanhã e eternamente. O que é que o ídolo faz? O ídolo diz para você o seguinte: você precisa de trabalho, existe um ídolo a quem você vai pedir trabalho. Você precisa encontrar o amor da sua vida, existe um ídolo que vai facilitar o caminho para que você tenha um relacionamento. Agora, se você é caminhoneiro, existe um ídolo para os caminhoneiros. Se você é um pescador, existe um ídolo para proteger o pescador em alto mar. Irmãos, o que a idolatria faz? Como a idolatria é criada pelo homem, a idolatria não vai além das preocupações mais elementares do homem. Não existe no culto idólatra o apelo à eternidade. Você conhece algum santo que é o santo que providencia a vida eterna? Seja sincero, você já ouviu falar disso? O santo do perdão, o santo da purificação da alma. Não existe, irmãos. Nós não conceberíamos da nossa mente um Deus como o Deus da Bíblia. Uma grande evidência de que o Deus da Bíblia está acima de nós, não foi criado pelo homem, é que a mente do homem jamais criaria um Deus que diria na nossa cara: vocês são pecadores, estão perdidos, e a menos que se arrependam e mudem, eu não aceitarei vocês. Irmãos, os ídolos não são assim. Os ídolos negociam, os ídolos dizem: faça uma romaria para mim. Os ídolos dizem: faça uma oferenda para mim, está tudo resolvido. O Deus eterno diz: a menos que vocês creiam em mim e abram mão da vida de pecado que vocês têm levado, eu não aceitarei vocês. E diz mais: ainda que a humanidade inteira não creia em mim, eu continuarei sendo Deus. Deus é Deus e não vai mudar. Não pode um homem ter pensado um Deus como o Deus da Bíblia, porque é contra, irmãos, uma vida confortável, criar um Deus como esse. Quem, equilibradamente, qual pessoa de juízo pintaria um Deus como o Deus da Bíblia? Irmãos, é incômodo o Deus da Bíblia para o nosso estilo de vida nesse mundo. Graças a Deus por isso, porque se não existisse esse Deus que com santidade, firmeza e retidão nos diz o que Ele não aceita e nos diz o que Ele aprova, nós estaríamos perdidos e esse mundo estaria muito pior do que já está. Não está pior esse mundo porque aqui está o povo de Deus ainda. Meus irmãos, o Deus da Bíblia pensa num valor que nenhum ídolo pensa: o que há de ser da sua alma quando a morte vier? O que acontecerá com você depois dessa vida? Olhe para a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Aqui, mais uma vez, o apóstolo Paulo diz: nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem,
Porque as que se veem vão passar um dia, são temporais, são desse tempo, são provisórias. E as que se não veem são eternas. Você entende mais uma vez porque nós não pintamos imagem de Deus? Porque nós não carregamos na carteira uma pintura de Deus. As que não se veem são eternas, as coisas grandes são eternas, e você sabe disso. Pergunte ao Kilder, onde é que ele guarda o amor dele pela Cássia? Qual é a gaveta do armário, Kilder, em que a gente pega 1,5 kg de amor que você tem pela Cássia? Não existe, irmãos, tudo que é mais valioso nessa vida, a gente não pega. Pergunte ao Fabinho, qual é a garrafa na casa dele em que ele coloca a paz que ele tem para dormir à noite? Tem essa garrafa, Fabinho? Não tem. Agora me diga, meu irmão, a sua alegria, quantos metros tem a sua alegria hoje? Você mede com a trina quantos metros? Você já percebeu que aquilo que é importante na vida, aquilo que é eterno, e a palavra de Deus diz que o amor nunca passará, você não tem como encaixotar, você não tem como comprimir e pôr debaixo do seu braço? Assim é o Deus da Bíblia. Não espere que você tenha com Deus um relacionamento como o ídolo exige de você, porque o ídolo é tudo aquilo que você quer, porque foi um homem como você que criou. O Deus da Bíblia, muitas vezes, é tudo que você não quer. O Deus da Bíblia, muitas vezes, é tudo que você não deseja, porque o Deus da Bíblia soberanamente discorda de você e tem mais. Diz a você que Ele não aceita dividir o seu coração com outro Deus. Ou Ele é tudo ou Ele nada é para você. Não é possível que você sirva a 2 senhores, porque você agradará a um e desagradará a outro. Veja ainda o que é que nos diz João nessa mesma carta, 1 de João 2,25. Vibre com a verdade de Deus, que diz assim: esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Irmãos, Jesus diz que Ele dá paz, Ele dá descanso, Ele alivia o abatido, o cansado, o sobrecarregado. Ele até diz, vinde a mim, Ele dá tudo isso. Mas irmãos, João aqui diz, olha, tudo isso é nada diante de uma bendita promessa que o Senhor fez, a maior de todas elas. O que pode resumir a bênção da vida cristã é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Qual ídolo diz a você, tem algo além dessa vida? O ídolo nem compreende que a sua vida pode acabar daqui a pouco. Se você tem medo de ouvir isso, eu vou falar da minha vida. Pode ser que daqui a pouco eu morra, o meu coração pare, pode ser. E o que é que o ídolo tem para mim? O ídolo não tem nada para mim, irmãos. O Deus eterno diz para mim, meu filho, eu tenho o mundo recriado que vocês contaminaram pelo pecado, eu tenho o céu, eu tenho o jardim do Éden de novo, mas agora sem a presença de Satanás. O ídolo não é capaz de te fazer uma promessa como essa. Esta é a promessa que Jesus nos fez, a vida eterna. Veja 1 de João 5, versos 11 e 12, quando aqui diz, este é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida eterna você só encontra se vier a crer no seu Filho. E esta vida está no seu Filho. Portanto, aquele que tem o Filho, Jesus, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Portanto, meu irmão, não ame o mundo, ame a verdade que é Jesus. E ao amar Jesus, dê testemunho dessa verdade. É o que João diz, guardem-se dos ídolos. Não permitam que um idólatra acredite que vocês concordam com o absurdo que é a idolatria. Afastem-se, tenham cuidado. O mundo perdido tem criado falsos deuses, representado por valores reprovados pelo Deus verdadeiro. Estejam atentos, irmãos, e não se envolvam com a idolatria. Eu estava com meu filho, nessa semana, numa clínica, ele precisava passar por um procedimento dos seus dentes, e a programação estava um programa pela manhã, meus irmãos, que não vale a pena você gastar a sua energia elétrica com aquele conteúdo terrível. E aí no intervalo começou a tocar lá música de festa junina e de São João. E aí o Tarsis lembra quando a moça disse assim, falando para uma colega, é São João, né? Hoje é dia de comer pipoca, milho, tudo isso, porque é São João, né? Viva São João! E eu disse a meu filho, de fato, tudo isso é muito bom, ela só errou no autor. João, se ela estivesse referindo ao João apóstolo da Bíblia,
E eu abri a Bíblia para o meu filho e para a minha filha e mostrei isso. João, meus irmãos, quando recebeu as revelações que são chamadas do livro do Apocalipse, a palavra Apocalipse é do grego apocalipsis, é revelação, é Deus descortinando o fechamento da história aqui nesse mundo. Houve um momento, irmãos, que João ficou tão empolgado com aquilo que o anjo lhe apresentou, que João caiu aos pés do anjo para adorar, e o anjo disse: não faças tal, não me adore, fica de pé e adora somente a Deus. E aí eu disse: olha, se essa moça conhecesse o João da Bíblia, que na nossa cultura é chamada de São João, jamais adoraria João e participaria de uma festa junina, porque o João da Bíblia ouviu do anjo e foi corrigido, e é uma das evidências, eu já disse aqui nesse púlpito, da veracidade da Bíblia. Um apóstolo do Senhor Jesus é exposto em seu vacilo, e é corrigido, irmãos, isso está registrado. Essa semana, que tristeza, ver o país, especialmente a região desse país em que eu nasci, envolvida com essa festa que tem inspiração pagã. Pagãos agradeciam aos seus ídolos pelas boas colheitas. Então o que fez a religião majoritária desse país? Para não perder o pagão, disse: olha, no lugar dos outros ídolos vamos colocar São João aqui, você vai agradecer a colheita, por exemplo, do milho a São João. Irmãos, a idolatria é absurda, não devemos nos envolver, não acredite que é pouca coisa, não caia nessa conversa de que é uma manifestação cultural. Pergunto a você, quantos % de evangélicos temos no Brasil? Há quem diga que algo em torno de 30% a 35%. Você já viu em alguma escola a comemoração do dia da Reforma Protestante? Mas a cultura brasileira não é profundamente influenciada pelos evangélicos? Irmãos, ininterruptamente, desde o início do século XIX, já se vão 2 séculos que nós temos evangélicos no Brasil, desde que os anglicanos se estabeleceram no princípio do século XIX, 1808 é o ano. Já deu tempo de reconhecer que um país com presença tão forte dos evangélicos tem na sua cultura a contribuição evangélica. Qual é a data que você vê sendo comemorada assim? E dizer para mim que festa junina, que promove a adoração a São João, é tão somente manifestação cultural? Pois saiba que a cultura precisa ser redimida pelo Evangelho. Tudo o que há na cultura que afasta o homem de Deus precisa ser reprovado. Na nossa cultura há uma tolerância histórica ao adultério masculino e há uma reprovação ao adultério feminino. Vamos viver assim porque a nossa cultura tolera? É claro que não. Vamos dizer que o adultério feminino é errado e o adultério masculino é igualmente errado. Então não se envolva, seja amoroso, mas diga. E eu quero testemunhar que na escola da minha filha, essa semana, conversei com uma professora excelente, muito capaz, muito profissional, e disse: professora, a senhora enviou uma tarefa para minha filha para escrever um texto sobre festa junina, mas a minha filha não é católica. A minha filha é orientada na fé evangélica e ela livremente escolheu, porque ela está na classe de preparação para o batismo. Eu e minha esposa jamais impusemos, é convicção dela. Eu disse: professora, o projeto político-pedagógico da escola ressalta o valor da diversidade da população brasileira. Por uma questão de consciência, não é possível que minha filha faça um trabalho desse, porque ela nunca participou de festa junina, não está no universo dos interesses dela. Então eu peço uma alternativa, e foi dada. Então foi dada a opção dela escrever sobre astronomia. Agradeci a professora, profissional espetacular. Por que você, meu irmão, vai negociar? Por que você vai se envolver? Para não ficar de fora, para não querer parecer esquisito? A palavra de Deus diz: guardai-vos dos ídolos. Você não tem como rasgar esse texto da palavra de Deus. Filhinhos, com amor eu digo a vocês: guardem-se dos ídolos, proclamem Cristo ao mundo, diga que existe uma verdade que é Jesus, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Veja primeiro aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 9, quando a palavra de Deus diz: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertertes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Quem serve o Deus vivo e verdadeiro é alguém que, deixando a idolatria, converteu-se ao Deus verdadeiro. Por amor, alerte os idólatras sobre seu pecado. Por amor, não brigue, não ofenda, não humilhe.
Você é crente em Jesus, você precisa amar. Mas sente com o idólatra e diga: não dê a um ídolo aquilo que você deve dar somente a Deus. Adore a Deus somente. Não participe de eventos e de práticas idólatras. Lembre-se da palavra do seu mestre Jesus, quando tentado por Satanás, em Mateus 4, verso 10, respondeu a Satanás que disse: tudo isto te darei. Esse mundo, olha o amor ao mundo aí. Se Jesus amasse o mundo, ele ouviria Satanás dizendo: tudo isso te darei se prostrado me adorares. O que Jesus diz? Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto, e a mais ninguém. Submeta-se ao Espírito de Jesus Cristo, meu irmão, e você discernirá o que vem de Deus e o que não vem, você se afastará da idolatria. 1 de João 4,13, a palavra do Senhor nos diz isso peremptoriamente. Nisto conhecemos que permanecemos naquele que é verdadeiro em Jesus, e Ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Quem recebeu o Espírito de Cristo sabe que é dele, está destinado ao céu, à vida eterna, e não se envolverá com a idolatria. Ou Jesus é seu único e verdadeiro Deus, ou você é um idólatra. Se você já está convertido a Cristo Jesus, o verdadeiro Deus, então afaste-se da idolatria que é tão comum neste mundo. Que Deus, pois, em Cristo nos abençoe. Vamos orar? Se você nessa noite abandona os ídolos do seu coração, ou a idolatria religiosa, nessa hora diga ao Senhor que você crê nele e se entrega a Ele pela fé. Eu quero orar por sua vida, quero orar por você que nos acompanha também